E para comentar os novos dados sobre desmatamento da Amazônia e outros assuntos, está em nosso estúdio o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, a quem eu agradeço a presença. Ministro, o número foi bem ruim mesmo, 1.000 quilômetros quadrados, um número que, como nós dissemos, do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, mas ele pode ser pior porque a Amazônia estava coberta quase que metade por nuvens. O senhor está preparado para números piores nos próximos meses? Inclusive, os próximos meses são os meses da estiagem. Junho, julho, agosto, até um pouco de setembro, são historicamente os meses com maiores taxas de desmatamento. As medidas que vinham sendo tomadas são boas, né? O Arco do Fogo, junto com o IBAMA e a Polícia Federal, né? Satélite, monitoramento, e o Arco Verde, medidas alternativas, novos modelos, incentivar o manejo sustentado, o extrativismo, mas eu acho que os resultados ainda vão começar a aparecer e vamos tomar novas medidas para esperar enfrentar o pior. Quais são algumas dessas principais medidas novas que estão sendo estudadas pelo governo? Por exemplo, nós começamos agora, em maio, a naquelas áreas embargadas, portanto ilegais, apreender cereal. E agora, no fim de junho, vamos começar a apreender o boi pirata, ou seja, o boi ilegal de áreas embargadas. Essa é uma. A outra medida vai ser a notificação para os grandes compradores frigoríficos, madeireiras, siderúrgicas, que elas, a partir do dia 15 de junho, têm 60 dias para informar todos os seus fornecedores, porque elas vão ser corresponsáveis pelos crimes ambientais cometidos pelos fornecedores, de forma a controlar a cadeia de produção como um todo e fazer com que o grande também ajude a fiscalizar o pequeno fornecedor do qual ele será corresponsável. Bom, nós temos uma pergunta em São Paulo, Ana Luísa também, ela acompanhou a divulgação dos dados do INPE. Boa noite. Olha, os governadores de estados como Mato Grosso, Roraima e Rondônia representam com grande força política os interesses dos madeireiros, plantadores de soja e criadores de gado. E parecem acuar um pouco o governo federal. É possível enfrentar o interesse desses grupos poderosos e conseguir fazer com que a mata não seja devastada? Boa noite. Eu acho que sim. Inclusive eu tive agora em Belém, na sexta-feira, e falei para 9 governadores da Amazônia, levei propostas objetivas, preço mínimo para produtos do extrativismo, que é uma grande reivindicação da região. O extrativismo nunca teve preço mínimo para borracha, babaçu, guaraná, vai poder se capitalizar, né? Recursos para refazer, reconstituir as áreas degradadas, né? Fundos para manter a floresta em pé. Em suma, fomos bem recebidos, aplaudidos, e eu acho que o diálogo está aberto, né? Zoneamento econômico ecológico, modernização do setor madeireiro. Hoje, para cada 10 árvores derrubadas, 3 chegam no mercado. Há desperdício e ineficiência e o BNDES pode ajudar a reformar, modernizar e combater o desmatamento, apoiando o manejo sustentado. Ana. E a mais poderosa entidade empresarial brasileira, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, deixa de lado os grandes temas econômicos para discutir como produzir sem agredir o meio ambiente. Indústrias poluidoras que não respeitam o meio ambiente e nem levam em conta as necessidades do consumidor vão ter dificuldades em sobreviver. Sustentabilidade é a palavra de ordem e todos têm que se adaptar. Os recursos naturais são finitos e é fundamental a gente saber usá-los de uma maneira absolutamente racional. O representante de um dos setores mais visados pelos ambientalistas, o madeireiro, defendeu o manejo florestal e condenou a destruição de florestas. Existe tecnologia para se proceder ao manejo florestal. Para o Brasil, hoje, sem dúvida, é possível você atender a necessidade e as demandas de agricultura e de outras atividades, sem precisar necessariamente desmatar mais a floresta amazônica. Como não poderia deixar de acontecer em um encontro que reúne empresários, o debate sobre meio ambiente aqui na Fiesp incorporou também discussões sobre as oportunidades e riscos de um negócio sustentável. Investir em crédito carbono, por exemplo, é bem mais simples e rentável do que muitos imaginam.
O crédito de carbono é negociado no mercado internacional. Empresas compensam a poluição que elas emitem investindo em preservação de florestas e projetos que reduzem as emissões. O potencial do Brasil como vendedor ainda é muito pouco explorado, diz o diretor da Bolsa de Valores. O preço dos créditos gerados por esses projetos ambientais são cada vez mais elevados. Precisamos reforçar essa parte de informação, a parte educacional, treinar profissionais novos para obtermos o máximo potencial dessa geração de crédito de carbono. O diretor de investimentos de um dos maiores bancos de varejo do país foi mais enfático. Para ele, o nosso tempo está se esgotando muito rapidamente. É uma questão de sobrevivência para todos, para as empresas, para as pessoas, para a humanidade como um todo. O desafio é para a humanidade como um todo. Ministro, gostaria que o senhor comentasse essa iniciativa da Fiesp, mas também temos uma pergunta do Rio de Janeiro com a Luciana Barreto. Boa noite, ministro. A minha pergunta é sobre um outro grave problema ambiental que o senhor conhece muito bem, bem de perto, né? E a Mata Atlântica, que hoje só tem 7% do que havia originalmente do país, vai ter a mesma atenção que o desmatamento da Amazônia? O que o senhor pretende fazer? Olha, começando por essa, boa noite. Nós estamos querendo criar para a Mata Atlântica um programa semelhante ao ARPA da Amazônia, que é Áreas Protegidas da Amazônia. Vamos criar o ARPAMA. Estive em Bonn, agora na quinta-feira, e conseguimos já promessas de apoio para esse programa. No Rio de Janeiro, vamos anunciar esses dias a criação de um grande parque de Mata Atlântica de 38 mil hectares, fazendo corredores florestais. E no dia 5 agora do meio ambiente, o presidente Lula deve anunciar também reservas em áreas de Mata Atlântica, inclusive na Bahia. E eu estou convencido que algumas medidas que nós estamos tomando em relação à Amazônia, por exemplo, só dar crédito para quem se legalizar, do ponto de vista fundiário e ambiental, nós no futuro próximo vamos tomar também em relação à Caatinga, ao Cerrado e à Mata Atlântica, que é o segundo bioma mais ameaçado do mundo. Perfeito, ministro. Muito obrigado por sua entrevista e um bom trabalho. Obrigado. Boa noite.